Bruno, mas como é que tá nesse momento? Porque eu acho que nunca foi tão falado entre treinadores portugueses e clubes brasileiros a visão real mesmo do futebol sul-americano para os portugueses, porque o futebol português está longe de ser uma grande potência na Europa. Como é que eles estão enxergando o futebol brasileiro nesse momento com tanto treinador brasileiro aqui no Brasil? Bom, primeiro, Fausto, prazer falar contigo também. Um abraço. Numa questão financeira, o Brasil interessa bastante, até porque, por exemplo, aquilo que o Paulo Sousa vai ganhar no Flamengo, seguramente o Benfica se aproximaria, mas não pagaria tanto acima assim. Ou seja, financeiramente falando, aquilo que o Abel recebe no Palmeiras, aquilo que eventualmente o Atlético vai pagar por um treinador, é aliciante. Claro, não para os topos de linha, por exemplo, José Mourinho, treinadores mais consolidados do futebol português, mas treinadores que buscam uma recolocação no mercado ou treinadores promissores, uma questão financeira, o futebol brasileiro, especialmente o brasileiro, ainda atrai, isso é indiscutível. E mais é uma questão também de projeção, de trampolim, porque infelizmente, e vai continuar sendo assim durante um bom tempo, acredito eu, o futebol do Brasil, o futebol sul-americano vai ser o trampolim para os treinadores portugueses, ou no caso, os europeus. Veja o exemplo, por exemplo, do Renato Paiva, português, que foi formado no Benfica, foi campeão do Equador com o Independente Del Valle. Aliás, uma informação que eu posso partilhar aqui, ele foi outro nome que foi analisado, eu nem vou falar em questão de propostas ou não, mas foi analisado pelo Atlético Mineiro, mas numa primeira conversa ali, o próprio Renato Paiva achou que o desafio era acima ainda. Ele queria tentar consolidar o trabalho no Independente Del Valle, até pela pressão que seria o Atlético Mineiro nesse momento. Ganhou praticamente tudo no futebol do Brasil no ano passado. Então o Renato Paiva achou que seria ali um passo muito rápido na carreira e preferiu nem levar muito para frente as negociações. Mas os portugueses que estão aqui desempregados, e até pegando na pergunta do Mauro, faria bem para o Rui Vitória ir para o Brasil, conquistar títulos, ou pelo menos retomar o seu nome ao mercado, porque ficou arranhado, foi demitido do Al Nassr, foi demitido do Spartak de Moscou, o Vitor Pereira a mesma coisa, são dois bons treinadores, especialmente o Vitor Pereira, está um passo à frente na minha opinião, mas voltar para o Brasil hoje passa a ser aliciante numa questão financeira, repito, financeira, pode parecer até o Bruno mora em Portugal, recebe em euro e tem a cotação do euro, mas não, o Brasil paga, os grandes do Brasil, especialmente os três, Palmeiras, Atlético e Flamengo, pagam bem para os seus treinadores, coisas que Portugal não pagaria ou pagariam próximo a isso, não tem uma diferença tão gritante. E uma recolocação na carreira, no caso, desses treinadores desempregados. E o Jorge Jesus, por exemplo, só não voltou para o Brasil, em especial ao Atlético, entre outros motivos, por uma questão de achar que isso poderia arranhar aquilo que é a sua marca com o Benfica, com o Flamengo, perdão, e também por receber um bom salário ainda do Benfica até junho. Então, cada vez mais o Portugal olha para o Brasil, claro, como trampolim, evidentemente, isso aí é indiscutível, mas olha como uma boa oportunidade de mercado, porque o Brasil hoje entrega bons reforços, entrega a oportunidade de ser campeão, de se valorizar, e não à toa o Jorge Jesus, apesar de criticado aqui por boa parte da torcida, e com uma rejeição grande, mas por conta do passado, não por conta de qualidade técnica ou não, ele quando voltou para Portugal, voltou a peso de ouro, voltou como espécie, entre aspas, de salvador, não só político, porque teve muita coisa política envolvida naquele momento, mas como salvador técnico. As coisas não correram bem, enfim, por N motivos, mas deixar o Brasil e voltar para Portugal, enfim, voltar para a Europa, é um ponto aliciante para eles. Vamp, a sua pergunta ao nosso Bruno Andrade, jornalista, eu repito, que participa do nosso Esporte em Discussão pela Jovem Pan. Diga, Vamp. Boa tarde, Bruno. A pergunta vai em cima disso tudo aí que a gente comentou, né? Assim, por exemplo, a carreira internacional, né? Você pega um gigante como o Benfica, a gente vai falar do Benfica, que está sem treinador. É um gigante, chegou a ser o clube do mundo com mais sócios, né? No mundo. Não sei se alguém ultrapassou. E eu não vejo como um trampolim para você pensar em alguma coisa na Europa. Por exemplo, vir trabalhar no Brasil e depois sonhar com a Premier League. Ou o Campeonato Espanhol, ou o Campeonato Francês, seja lá qualquer campeonato da comunidade europeia. Né? Eu acho que é muito mais perto, muito mais fácil você já estar na Europa, num gigante como o Benfica, que joga a Liga dos Campeões, tudo bem, até classificou, está na próxima fase. Os times portugueses passaram agora, só o Porto ficou, o Sport que passou para a segunda fase da Liga dos Campeões, e vir para cá, ou fazer um trabalho bem aqui no Flamengo, no Palmeiras e no Galo, que são os três times aí que estão botando frente, e depois daqui sair para ir para uma Primeira Liga, para
ou para um futebol espanhol, inglês, é muito mais fácil já estar em Portugal. E eu vejo o Benfica que é um gigante, campeão europeu, um clube que tem muitos torcedores no mundo todo, espalhados. Eu joguei na França e tive a oportunidade de jogar um jogo Paris Saint-Germain e Benfica, tinha mais torcedores de Portugal do que franceses. Há possibilidade e a chance de um Abel Ferreira aqui, que é bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, pelo que faz aqui no Brasil, ter a chance de um convite de ir trabalhar no Benfica, que está sendo treinador, Bruno? Vampeta, prazer falar contigo, sempre bom recordar um grande jogador, um grande ex-jogador, prazer. Bom, primeiro que você tem total razão, eu acho até importante depois ressaltar a opinião na resposta do Fausto. De fato, o trampolim, quando um português ou um estrangeiro, seja europeu ou não, vai para o Brasil, o passo seguinte geralmente são os mercados periféricos, e Portugal hoje é um mercado periférico da Europa se comparado à Espanha, à Itália, especialmente à Inglaterra. Não à toa, Jorge Jesus ganhou tudo que tinha que ganhar praticamente no Brasil, deixou um legado espetacular, aí, ao posto de, para muitos, dos maiores, ou o maior treinador da história do Flamengo, e ainda assim não teve mercado aberto em outros países, teve que regressar para Portugal, foi sua grande proposta nesse caso. O mesmo deve acontecer com Abel Ferreira. Por mais que ele venha crescendo dentro do Palmeiras, se consolidando cada vez mais, aliás, coloca o Abel Ferreira juntamente com o Rubem Amorim, o treinador do Sporting, os dois principais treinadores portugueses, e não é um exagero nenhum, mesmo estando na América do Sul, no Brasil, isso para mim pouco importa. Eu acho que o Abel Ferreira, e não vou nem falar uma questão de qualidade de trabalho, de time jogando bonito, jogando feio, eu digo de consolidação de trabalho, de organização, de projeção futura, o Rubem Amorim e o Abel Ferreira, especialmente o Rubem Amorim, são aqueles que vão dar mais o que falar no futuro próximo. Mas no caso do Abel, o pulo seguinte, acho dificilmente vai ser um mercado maior, apesar de se falar bastante de leads e tal, mas veja que as propostas que chegaram, ou sondagens mais concretas que chegaram para o Abel até então, o que foi? Al Nassr, Al Rayyan, Bordeaux, o próprio, se não me engano, o Dinamo de Kiev na Ucrânia, ou seja, nenhum grande clube, nenhuma grande potência, nenhum mercado muito apetecível. O Benfica, nesse caso, eu não tenho qualquer informação sobre interesse no Abel, eu tenho informação em relação a outros treinadores, o que não quer dizer que o Abel não seja um nome interessante para o futuro próximo aqui do Benfica, que vai trocar esse treinador em junho. O Nelson Veríssimo, que assumiu, é um tampão, é um interino, apesar de ter sido anunciado como oficial até junho, enfim, muito possivelmente ou troca agora ou troca em junho para outro nome mais consolidado, mais experiente. Mas o próximo passo do Abel, apesar de achar que é um bom treinador e que tem muito futuro, passaria primeiro ou pelo Benfica, ou pelo Sport, o Porto, que seja aqui em Portugal, ou um mercado periférico. Não vejo, me surpreenderia muito, não dá para falar que não vai acontecer, mas acho muito improvável, apesar do reconhecimento e o crescimento do Abel, ele dar um pulo direto para a Premier League, por exemplo. Teria que passar de novo aqui por Portugal, ou ir para uma Espanha e pegar uma equipe de segunda linha, ali, por exemplo, um Sevilha, um Valência. Não vejo, repito, apesar de gostar muito do Abel, o próprio Paulo Sousa. O Paulo Sousa até é um pouco diferente, porque tem uma imagem já como ex-jogador, super famoso, bicampeão da Liga dos Campeões, treinou uma seleção, ok, não era topo de gama, não era topo de linha, mas era uma seleção com chance de ir para o Mundial no Catar. O Paulo Sousa talvez, e por ser mais rodado, mais experiente, consiga dar um passo acima em relação ao Abel se conseguir bons resultados no Flamengo. Mas o natural para os treinadores portugueses no Brasil, estrangeiros no Brasil, é o mercado periférico nesse momento na Europa.